Amém. Como é bom adorar o nosso Deus, né, irmãos? E aí, adorar o nosso Deus. Lembrei agora de Jesus conversando com a mulher samaritana. E ele falou o seguinte para ela: vocês adoram aquilo que vocês não conhecem, mas nós adoramos o que conhecemos. Sabe o que a gente aprende aqui, irmãos? Que a verdadeira adoração, ela nasce do verdadeiro conhecimento. A verdadeira adoração nasce do verdadeiro conhecimento. E agora me veio a lembrança, uma vez eu lembro um livro, não me recordo o livro, mas eu lembro o trecho do livro, ao qual o autor, ele fez uma boa provocação. Ele falou o seguinte, 1 Reis, capítulo 18, se eu não me engano, é o momento que Elias está perguntando para o povo de Israel: e aí? Nós vamos adorar o Deus de Israel ou nós vamos adorar, vocês querem adorar Baal? Sabe qual foi a atitude do povo? Silêncio. O povo ficou assim sem saber o que fazer, o povo estava corrompido. Aí Elias propôs o que, se a gente for colocar para o dia de hoje, um show dentro do culto. Na verdade não era uma proposição de Elias, estava querendo mostrar que Baal era um Deus falso. Aí quando Elias provocou, os profetas de Baal, e falando: vocês clamam ao Deus de vocês que eu vou clamar ao meu Deus. Toda aquela situação do sacrifício que estava ali posto, da lei, enfim, que vocês conhecem a história. Aí o povo se alegrou. Sabe por quê? Isso não é uma questão moderna, não. Só mudou o cenário. É por isso que a palavra de Deus ela é viva, atual e eficaz. Só mudou o cenário. O que o povo queria? O povo queria coisas sensoriais. A gente nunca viu uma geração tão dependente de estímulos sensoriais que nem a nossa. Não, eu quero ver o fogo descer. Eu quero ver alguma coisa acontecendo. E eu quero agora falar uma coisa para vocês, irmãos. Olha a graça que o Senhor tem nos dado da gente conhecer. Provavelmente, se Deus permitir, domingo vai estar aqui a cruz que nós ganhamos, envernizada, bonitinha. Nós ganhamos uma cruz de madeira. Por que eu estou falando isso? Irmãos, será se a cruz não é suficiente? Será que a gente está precisando de mais alguma coisa? Há necessidade, igreja? Não há. A cruz é mais do que suficiente. O sacrifício de Cristo, o sacrifício vicário, a expiação que ele fez com sua própria vida, ele é mais do que suficiente. E hoje o tema da mensagem é: o que eu recebi, eu também entreguei. E eu queria pedir a vocês, quem tiver com suas Bíblias aí, para poder abrir na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. A gente vai conversar hoje em cima de 11 versículos. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao 11. Quem lembra qual foi o tema da mensagem do domingo passado? O que é o Evangelho. O que é o Evangelho. Eu quero também estar lembrando outra coisa a vocês, meus irmãos. A gente sabe que cada um, com as suas dificuldades, por exemplo, nosso irmão, às terças-feiras, ele estuda, a gente tem outro corre, enfim. O que eu estou querendo dizer para vocês, Deus hoje nos proporcionou tecnologia, Quem não pode estar aqui nos estudos de terça, não deixa de estar assistindo. Por quê? Para vocês verem o pastor Léo, o Marcos, o nosso seminarista, o nosso irmão Roger, ou qualquer outro. Não. Porque Deus, o que ele fala com a igreja, ele fala com a igreja local. Essa palavra, irmãos, ela tem amplitude para poder pegar a gente no Vietnã nesse momento. Pegar no bom sentido do entendimento que eu digo. Porque essa palavra, ela vale a todas as nações. Não é à toa que ele disse que ele reuniria, ele compraria para ele povos de todas as nações, de todas as tribos, de todas as raças, de todas as línguas. Mas o que eu estou querendo dizer é que a especificidade de Deus é com essa igreja local. E eu fico maravilhado, de verdade, irmãos, como que vai encaixando cada estudo, cada pregação, cada conversa, sabe? Como que o Espírito Santo ele vai conectando todas as coisas e ele está nos contando uma história só, mas em diversos momentos diferentes, sabe? Uma coisa, se eu puder incentivar vocês, eu quero incentivar. Os domingos, irmãos, só abra mão em casos assim bem extraordinários. Então, o Senhor está conectando. Ele está falando todas as coisas. Lembrei, o domingo. Sabe, irmãos, não abra mão do domingo. Pastor, mas todos os dias pertencem ao Senhor. O domingo ele não tem nenhum poder sobrenatural. O domingo não confere uma graça diferenciada, uma unção sobrenatural. Mas sabe, domingo foi o dia, irmãos,
que a tradição, sabe? A tradição do cristianismo separou como dia que a gente dedica ao Senhor, sabe? Então, eu quero falar isso para vocês. Quando estiverem por aqui, lutem, se esforcem ao máximo para a gente estar juntos aos domingos, sabe? Não abramos mão disso, porque é o encontro do povo de Deus, sabe? E é através desse encontro que o Senhor vai trazendo pessoas. E Ele está trazendo, Ele vai fazendo a obra dele. E nós falamos o que é o Evangelho. Lembra que a palavra de Deus nos diz lá em Romanos que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então o Evangelho ele não é prosperidade. O Evangelho ele não é cura, ele não é milagre. O Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. Isso é Evangelho. Todo o restante não é Evangelho. E relembrando que nós vimos que o Evangelho é a grande história de Deus aos homens, que tem criação, queda, uma coisa muito importante, tá, irmãos? Para a gente poder conseguir compreender a Bíblia. Lembra que nós falamos que são 66 livros diferentes, mas que formam um único livro, que conta a mesma história? Gênesis até o capítulo 3, qual é a história? Que o Senhor criou tudo, tudo era bom, para que tudo fosse bom, mas o Senhor permitiu que aquele casal fizesse escolha. Aquele primeiro casal, eles tinham livre-arbítrio, assim, sabe? No seu mais profundo entendimento do livre-arbítrio. Aquele casal tinha. O Senhor permitiu que eles fizessem escolhas. Hoje o nosso arbítrio está corrompido pelo pecado. Mas aquele casal ainda poderia fazer escolhas diante da presença do Senhor. Aquele casal caiu. Aquele casal pecou. E o que a Bíblia está nos contando? De Gênesis capítulo 4 para frente. Do 3, na verdade, já a partir do versículo 15. A redenção. Todos os livros. Êxodo é redenção. Levítico é redenção. Números é redenção. Deuteronômio é redenção. E todos eles apontam para Cristo. É que hoje eu não trouxe a lista, mas talvez domingo que vem, se eu lembrar, eu vou trazer, vou imprimir uma lista para vocês. Quem é Cristo em cada livro da Bíblia? De que forma cada livro da Bíblia revela uma parte do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo. Está tudo apontando para Ele, está tudo apontando para esse plano da redenção. E sabe o que é interessante? É que nós somos contados por história. Vamos supor, daqui a 100 anos, possivelmente nenhum de nós mais estará vivo. Possivelmente, o Senhor quem sabe, né? A gente tem as crianças, mas que o Senhor deu uma longevidade a eles. Mas enfim, aí vamos supor que alguém queira saber da gente, um neto, um bisneto, como que a gente vai ser contado? Por história, por lembrança, por fotografia, talvez por uma carta. E essa é a maneira que Deus escolheu para poder contar suas histórias aos homens. Através da história dos homens, como que Ele intervém na história dos homens para Ele poder contar a maior história de todas, que é o plano da salvação. Deus nos começa contando que Ele é o Criador de todas as coisas, as galáxias, o universo, a natureza, incluindo tudo que está criado na natureza. Mas vocês lembram que o Senhor disse que Ele criou a gente, homens e mulheres, à sua imagem e semelhança? Que privilégio que o Senhor nos deu. Lembra que Ele nos mandou procriar? Ele nos mandou multiplicar e governar a criação. Sabe o que a Bíblia nos diz, meu amigo? Que lá no Éden, o Senhor nos dava tudo com abundância e plena liberdade. Plena liberdade, sim. Não é à toa que aquele casal pôde comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor não selou ela. Ele só fez um pedido. Não comam. Não comam da árvore do bem e do mal. Só isso. E o que aquele casal escolheu? Portanto, nos amar, Ele nos permitiu escolhermos estar com Ele pela eternidade, pois toda a humanidade ela estava ali em Adão e Eva. Segundo a carne, nós somos filhos de Adão e Eva. A nossa descendência, nós descendemos daquele casal. Então, naquele casal está guardada toda a humanidade. Desde o primeiro filho que nasceu até a última criança que vai nascer, até a volta do Senhor Jesus Cristo. Mas sabe o que aconteceu? Influenciados pela serpente, pelo nosso adversário que é Satanás, pelos seus próprios corações, pelas suas próprias intenções e motivações, aquele casal escolheu libertinagem. Mas eu tenho uma notícia, tá? Nós escolhemos tudo isso juntamente com eles. O pecado nos afetou. Então nós escolhemos essa separação de Deus juntamente com eles. A gente caiu no conto da serpente. Nós suspeitamos da bondade de Deus e do seu grande amor por nós.
A gente já estava se sentindo ali no Éden, sabe? Trancados por Deus, limitados por Deus. A gente estava suspeitando daquela bondade, de toda aquela fartura, de toda aquela abundância. E sabe o principal? Nós desconfiamos da verdade da sua palavra. Nós desconfiamos do seu poder. Sabe por quê? Deus falou assim para aquele casal: o dia que vocês comerem daquela árvore, certamente vocês morrerão. Aí chega a serpente na história, depois dessa ordem do Senhor, e ela diz: certamente vocês não morrerão. Ele tem medo de vocês, de que vocês se tornem deuses também, de que vocês se tornem igual a ele. E sabe o que aconteceu? Caímos pelo pecado e no pecado. O pecado chegou, nós caímos pelo pecado e depois caímos no pecado. A humanidade gostou do pecado, a humanidade se lambuzou. Irmãos, olha o retrato dos dias atuais. Vocês viram o vídeo ontem? Acho que foi ontem. A lojinha de roupa aqui na frente que foi assaltada pelos rapazes de moto, que nessa rua. 2 rapazes vieram armados, assaltaram aquela lojinha de roupa ali da frente. Aí o esposo da mulher, enfim, seguiu, enfim, tá na internet. Isso por que eu estou falando? Às vezes a gente acha que isso está muito longe, isso está mais perto do que a gente imagina. E quando nós imaginávamos São João da Barra no nível que está ficando as coisas, do jeito que está ficando as coisas, lembra da nossa irmã Lívia contando pra gente em frente à lanchonete dela? Ela falou que um senhor, morador de rua, já de certa idade, ela se aproximou, mantiveram um contato, começaram a conversar, e ele falou que ele estava aqui porque a droga é mais barata. Então essa é a humanidade que escolheu se lambuzar no pecado. E como consequência, o nosso relacionamento uns com os outros e com todo o restante da criação passou a gemer dores. Chegou a dor, o sofrimento e até o temível morte. Sabe o que é morte? É a ausência de vida. É simples de explicar a morte. E quem é a vida, irmãos? Jesus, o nosso Deus. Por que está tudo caminhando em passos tão largos por morte? Porque a humanidade, a sociedade está completamente apartada de Jesus, de Deus. O que era para ser para sempre se tornou finito. Hoje nós temos um grande dilema para a humanidade ainda, irmãos. Você consegue dizer, Hillary, que você vai viver mais 50 anos? Você consegue afirmar com convicção? Você tem certeza disso? Mas que você vai morrer, minha irmã. Né? Você não sabe quando, mas essa é uma convicção. Irmãos, eu não estou falando que a gente tem que paralisar a nossa vida para poder ficar focando nisso. Eu não consigo imaginar a dor que é para um pai ou uma mãe perder filho. Né? É como se fosse uma inversão de uma consequência natural ou vamos dizer assim, de uma regra natural. Isso está afetado pelo pecado. Mas você já parou para poder imaginar que a gente pode terminar o nosso dia de hoje sem uma das nossas crianças em nossos braços? Já parou para imaginar que um de nós pode não estar aqui até o final da virada desse dia? Essa é a brevidade da vida. Essa é a urgência que o Senhor nos traz com relação ao que nós devemos fazer. Como a gente brincou aqui, né, fazendo uma ilustração domingo passado, vamos supor que chegasse aqui o Jornal do Éden. As piores notícias possíveis, lembra? Chegou o pecado. Adão e Eva expulsos da presença do Senhor. Um pouco mais à frente, Adão e Eva perdem um filho por assassinato. E o pior de tudo, um filho deles mesmo que assassinou o outro filho. E a história vai continuando. Caim foi afastado. E a história vai continuando. Logo no início, o Senhor viu o tamanho da corrupção da humanidade. Lembra que o Novo Testamento nos diz, na carta de Pedro, que as misericórdias do Senhor é o motivo dele ainda não ter voltado. A sua longanimidade. Lembra do profeta Jeremias? As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã é o motivo de nós não sermos consumidos. Irmãos, a gente não vai conseguir compreender a obra de Cristo se antes nós não compreendermos a gravidade do pecado. O que significa o pecado? E sabe qual é a grande dificuldade? É o povo de Deus brincando com o pecado, relativizando o pecado. Irmãos, o pecado levou o puro ao madeiro, o santo, o imaculado ao madeiro. Aquele que não teve pecado se fez pecado. O que o diabo atentou desde o Éden, ele tem conseguido ao longo da história. Eu não estou querendo dizer que, caramba, como que ele é bom, como que ele é esperto. Isso tudo é debaixo da permissão do Senhor, porque os homens querem ouvir o que ele prega. Os homens querem os seus falsos ensinamentos. Uma outra boa provocação, uma lembrança agora, Levítico capítulo 10. Vocês lembram de Nadab e Abiú, os 2 filhos do sumo sacerdote Arão? Levaram fogo estranho ao altar. O que aconteceu? O que a Bíblia diz que aconteceu com eles? Morreram.
foram consumidos, né? Levaram fogo estranho ao altar. Se você pegar a Bíblia, Levítico, você não vai ver em nenhum momento que era proibido uma ordem assim. É proibido levar fogo estranho ao altar. Mas o fato daquilo não estar escrito lá, não quer dizer que eles poderiam fazer. Que é isso? Deus é santo. Ele é santo, ele é santíssimo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. O Senhor é um outro nível, é um outro tipo de santidade. Ele é separado, completamente separado de tudo que é bom. E o Senhor, ele fez prevalecer a sua glória, a sua justiça na vida dos dois. O Senhor faz justiça através daqueles, glorifica o seu nome através daqueles que obedecem, mas também glorifica o seu nome através daqueles que desobedecem. Nós não temos permissão para chegar aqui no culto e fazer o que nós quisermos não, tá? Existe algo que a gente chama de princípio regulador do culto. E o que é? É o próprio Deus. É a sua palavra. Como que nós, homens, contaminados, que foram maculados pelo pecado, como que nós queremos dizer o que nós fazemos para nos chegar a Deus? E nós temos que tomar cuidado com esse culto que nós prestamos ao Senhor. E eu não falo só do encontro público, não. Eu falo com as nossas vidas, irmãos, principalmente. Da gente não estar levando fogo estranho ao Senhor. Ah, mas não! É a sinceridade do meu coração. O profeta falou, irmãos, que mais enganoso de todos é o coração do homem. Sua doença é incurável. Agora vamos colocar os jornais. Tira o jornal do Éden. Olha quantos 1000 anos se passaram. Abre os nossos jornais atuais aí. Se a gente abrir aqui agora, nossos smartphones, e for olhar os sites aqui da cidade. Irmãos, de 10 notícias, uma notícia ali é boa. As 9 é só notícia assim. Preso com droga. Fulano matou não sei o quê. Hoje ela estava me contando de um esposo que brigou com a esposa em Santa Catarina, não é? Ele ateou fogo no bebezinho, no filhinho de 3 anos, e a sogra matou os dois dentro de casa. E é só isso. As notícias aí fora são as piores possíveis. E nós somos aqueles que portamos a única esperança que os homens têm. A única esperança que os homens têm. E eu queria ler com vocês um texto bíblico, por favor. A palavra de Deus nos diz assim, irmãos, venho lembrar-lhes o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e o qual continuam firmes. Por meio dele, vocês também são salvos, se retiverem a palavra assim tal como preguei a vocês, a menos que vocês tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, o tema da nossa mensagem, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, que é Pedro, né? E depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois ele foi visto por Tiago, aquele meio-irmão de Jesus, irmão de Jesus, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Que coisa maravilhosa. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã, pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim vocês creram. Senhor, continue nos comunicando a tua palavra. Continue se revelando a nós. Comunica, Senhor Deus, essa palavra maravilhosa às nossas mentes, ao nosso coração. E que, além de nós entendermos, nós possamos amar a tua palavra, que é santa e poderosa, que é o teu poder para a salvação daquele que crê. Faça isso entre nós, em nós e através de nós, Senhor Deus. Chama pecadores ao arrependimento. Chama os pecadores à salvação. Muito obrigado. Continue nos conduzindo em tudo. E que a gente possa responder com profundo amor e sinceridade a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pensa a vida de vocês, cada um. A gente está construindo uma história, não é? A gente tem se dedicado a construir essa história. Mas eu quero lembrar vocês que há uma história muito maior do que a nossa história. A história que Deus está contando aos homens. O Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
A gente ouve muito no nosso meio evangélico cristão, às vezes até como um jargão: irmão, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem uma promessa para você. Isso é uma verdade. Mas como que a gente entende esse plano, essa promessa? Queria falar uma coisa para vocês, irmãos. Terceiro mandamento: não falarás em vão o nome do Senhor teu Deus. Comunique aquilo aos outros da parte de Deus que realmente é de Deus. Porque senão nós estamos incorrendo na quebra desse mandamento. O que eu estou querendo dizer para vocês: quer conhecer o plano de Deus para a sua vida? Está aqui revelado. Não falta documento, de Gênesis a Apocalipse. Claro que o Senhor, Ele tem um plano maior às nossas vidas. Ele tem um convite muito maior às nossas vidas. E eu quero dizer para vocês: o plano do Senhor é o único que tem uma finalidade eterna. Tudo que nós estamos construindo aqui nessa terra vai ficar. Os nossos imóveis, os nossos bens, os nossos negócios, tudo, as nossas poupanças, tudo vai ficar. Tudo ficará. Mas aquilo que o Senhor tem nos permitido construir, através do Evangelho, através da sua palavra, isso é eterno, irmãos. Isso é eterno. E só o Evangelho nos dá essa possibilidade. Vocês lembram João, capítulo 6, versículo 47? Em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Não é algo que você vai conquistar após a sua morte. É algo que já nos foi dado por amor, por graça, por misericórdia, por bondade de Deus. O Senhor já nos deu. Irmãos, a gente precisa lembrar todos os dias. Não tem esse ardor que a gente tem no nosso coração. Eu lembro quando eu sentava lá na cadeira do Léo falando das pessoas as quais ele via, sabe, a possibilidade de salvação, o poder de Deus. A gente não pode perder isso de vista, nenhum de nós. A gente precisa lembrar que nós fomos alcançados para alcançar, irmãos. O Senhor nos alcançou, e eu sempre gosto dessa ilustração. A Arca de Noé. Parece que quando a salvação chega na nossa vida, o Senhor nos dá um bilhete. Deixa eu pegar aqui um envelopezinho. Um bilhete. Toma aqui, te salvou. Eu recebi o meu bilhete, aí eu entro na arca, número tal, assento tal. Aí eu sento na arca e fico lá de braço cruzado, só esperando o Senhor chegar. Não é essa a vontade do Senhor para nossas vidas. Não é essa. Nós fomos alcançados porque através de nós Ele quer alcançar outras pessoas. Irmãos, eu sei que muitas vezes a gente fica olhando aos confins da terra. Vou para onde, não sei para onde, eu vou para a África. E eu vou... Nesse evento que nós fomos no Rio, eu até conversei com alguns irmãos. Tinha um pastor de Moçambique e um pastor de Portugal. Sabe o que o pastor de Moçambique falou? Ele falou abertamente. Ele falou: quero pedir uma coisa a vocês, meus irmãos brasileiros. Não mandem mais pastor para Moçambique, não. Vai em Moçambique qualificar a gente que já estamos salvos para o Senhor. Vai nos instruir nessa palavra. Vamos orar para que o Senhor levante mais moçambiquenhos para eles poderem multiplicar e pregar essa palavra. E isso é uma realidade, porque às vezes a gente quer ir a Moçambique, mas a gente não está abrindo a boca para o vizinho. A gente não está abrindo a boca para alguém da nossa família que a gente conhece. Eu não estou falando que a gente tem que ser aqueles caras chatos, sabe? O tempo inteiro. Não é isso. Mas o Senhor está sempre nos oportunizando. Ele está sempre nos dando oportunidade. Uma vez a gente até brincou, Léo. A gente falou que a cadeira lá da barbearia era o quê? É como se fosse o quê mesmo? Um ponto de pregação, né? Cada cadeira, a gente conversando, um exemplo, tendo barbeiro ali, um exemplo, cristão, comprometido com o Senhor. Cada banco da barbearia do Léo se torna um púlpito. Se torna um ponto de pregação, porque eu imagino a quantidade de pessoas, inclusive nós nos tornamos amigos através do Evangelho. Até a nossa amizade a gente deve a Jesus Cristo. Quantas vezes eu já abri o coração para Léo sentado lá na cadeira lá, né, varão? Choramos juntos, rimos juntos. Quantas vezes? E assim, Jânio, aquela infinitude, aquela infinidade daquelas criançadas. Léo lá no colégio, Hillary com as clientes, Juliano, Paulo com família, com os clientes que aparecem. Meu pai, tia Marlene, Gilberto na plataforma, Marcão com os amigos dele, da idade dele, como a gente vê. Lá, todos nós. O Senhor está sempre nos dando oportunidade. A gente vai entrar aqui no texto para poder debulhar ele melhor. Sabe, irmãos, em nome de Jesus,
Não perca esse vigor de falar de Jesus, não, sabe? Essa vontade. Eu não estou falando, por exemplo, queira sim melhorar a condição de vida, sabe? Lutar pelo trabalho, de repente dar uma condição melhor a um filho, a uma família, a um parente que está distante, enfim, a quem for. Mas em nome de Jesus, não esqueça que o Evangelho é a prioridade da nossa vida. Não adianta a gente estar satisfazendo a vida das pessoas segundo a carne aqui neste mundo e elas estarem perecendo para a eternidade. E a gente entrando no texto, irmãos, a gente já viu aqui nesse breve relato que a gente leu do texto, Paulo falando de si mesmo, que ele não era digno de ser um apóstolo. Por quê? Ele foi perseguidor da igreja. Paulo, se a gente pode trocar em miúdos, assassino de cristãos. Lembra Estevão? Que ele depositaram nos pés dele a capa de Estevão, ele consentiu, e Paulo tinha raiva. Paulo, ele consentia com ódio, sabe? É como se ele tivesse prazer na morte daqueles cristãos. Mas você lembra o que ele fala aos filipenses? Eu era fariseu zeloso, eu era fariseu dos fariseus, eu era da tribo de Benjamim, segundo a letra, segundo a lei, irrepreensível. Mas logo depois ele continua e fala, tudo eu considerei como esterco para ganhar Cristo. Ele fala, eu considerei tudo aquilo como esterco. Se eu tive que abrir mão daquilo tudo para ganhar Cristo, eu abri mão daquilo tudo para poder ganhar Cristo. É maravilhoso. E nós precisamos, irmãos, nos posicionar. Eu não estou querendo falar que daqui vai nascer um movimento avivalista, não, tá? Porque quem faz essas obras é o Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, irmãos. Sabe onde que sempre surgiu os grandes movimentos sinceros da parte de Deus? Era quando tinha um povo sedento de Deus, da sua palavra, um povo que orava, um povo que meditava na lei do Senhor e tinha prazer de meditar na lei do Senhor, um povo que tinha testemunho lá fora, um povo que era piedoso, que não negociava a santidade, um povo que começava a transformação no coração, por graça, pedindo a Deus por bondade. Senhor, me dá um coração novo, me dá um coração transformado. Tira o coração de pedra, me dá um coração de carne. Senhor, some no meu coração, vê se há algum caminho mau em mim. Deus nunca dependeu de multidões. Vamos dar um exemplo, Elias, um profeta no meio de uma multidão, onde o povo dele queria a cabeça dele também, como foi com todos os profetas. Estava aquele homem lá, sozinho, entre aspas, tá, irmãos? Mas ele confiava no Deus dele, no nosso Deus, no nosso Senhor. Esse era Paulo. E especificamente aqui na carta de Coríntios, por que Paulo trata tanto sobre a ressurreição? Muitos irmãos na igreja de Coríntios não criam na ressurreição. E guardemos isso, tá? Lembra que Marcos falou pra gente, dando um ensino aqui, que se não tiver arrependimento, se não existir pecado, para que eu preciso me arrepender se não tem pecado? Se não tem arrependimento, para que eu quero um Salvador? E outra coisa, se não tiver ressurreição, a nossa pregação está invalidada. O nosso evangelho está invalidado. Por quê? Qual é a grande credencial de Cristo? Não dizendo que ele precisa se justificar aos homens, mas é a ressurreição. Kardec ressuscitou, irmãos? Maomé ressuscitou? Qualquer outro fundador de qualquer outra religião ressuscitou? Os pastores. Alguém que conhece algum pastor que já morreu? Algum pastor na carne, conhece? Ressuscitou? Algum padre, algum papa saiu do túmulo? Levantou, andou? Não. E Jesus? Sim. Ressuscitou e vive para sempre. Ele ressuscitou e vive. Isso muda tudo. Todo o nosso entendimento de vida. Se a gente crê que Jesus ressuscitou, que Ele está vivo, por que nós não fazemos dele Senhor das nossas vidas? A gente às vezes crê como um Salvador, mas como Senhor, dedicando todos os nossos dias a Ele. E nós vamos entrar aqui no texto, mais uma vez. Irmãos, venho lembrar-lhes, fazer conhecido de vocês, né? Eu venho lembrar o evangelho que anunciei a vocês. Ele não está falando que ele veio trazer uma novidade do mercado da fé. Paulo não está falando que, eu viajei por outras cidades, aí eu conheci um evangelho mais maneirinho lá, um evangelho mais moderno, e aí eu venho lembrar o evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam, e no qual vocês continuam firmes. Não estou trazendo novidade nenhuma para vocês.
Mas aqui tem uma exortação gentil de Paulo, tá? Sabe por quê? Ele está precisando fazer conhecido novamente o que ele já tinha feito conhecido lá atrás. É o que ele está falando mais uma vez. Eu estou fazendo de vocês esse evangelho conhecido, ao qual vocês receberam e no qual vocês continuam firmes. Mas agora ele vem explicando. Por meio dele, vocês também são salvos. Por meio dele. Não é por meio de nenhuma outra mensagem. Não é por meio de obras ou de qualquer outra coisa. É por meio dele quem? O evangelho o qual eu trouxe a vocês. Vocês também são salvos. Se retiverem a palavra, assim como tal preguei a vocês. Lembra quando a gente expôs João capítulo 15 aqui? Jesus falando, aquele que me ama é aquele que permanece nos meus mandamentos. E aquele que me ama é aquele que me obedece. E Jesus ainda vai além, ele diz assim, eu fiz de vocês meus amigos. Por quê? Primeiro, eu morri no lugar de vocês, eu dei a vida por vocês. E segundo, tudo que o Pai me deu a conhecer, eu estou dando vocês a conhecer. Eu estou revelando esse evangelho a vocês. Então o Senhor está falando, eu tornei vocês meus amigos. Eu dei a capacidade de vocês se tornarem amigos de Deus. Mas como que vocês demonstram essa amizade com Deus? Através da obediência, permanecendo nos meus mandamentos, se retiverem a palavra, a menos que vocês tenham crido em vão. Talvez vocês ouviram o evangelho, mas vocês estão confiando em outra coisa que não é Jesus. Talvez vocês estão confiando no evangelho que vocês montaram no entendimento de vocês. E o que Paulo está querendo dizer é isso. Eu não estou trazendo uma mensagem de mim. Eu estou trazendo uma mensagem dele. Olha o texto seguindo. Antes de tudo, sabe o que Paulo está falando aqui? Em primeiro lugar, como prioridade, antes de tudo, eu entreguei a vocês o que também recebi. Paulo, sabe qual foi a minha prioridade, Coríntios, povo dessa cidade? Foi entregar a vocês o que eu recebi. O evangelho não surge em mim. Eu não sou o bandeirante do evangelho. Eu não sou aquele que desenvolveu essa mensagem. Eu não estou aqui trazendo uma interpretação própria que eu tenho de evangelho. Eu estou entregando a vocês o que antes eu recebi. Eu estou trazendo para vocês o que eu recebi. E o que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. E o texto continua dizendo o que, irmãos? Segundo as Escrituras. Paulo não está falando segundo a interpretação rabínica, segundo a tradição dos anciãos, não, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E agora que ele vai ampliar essa conversa sobre a ressurreição. Vamos olhar do 4 ao 7. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas. E depois aos 12. Ele está dizendo, ele está trazendo uma mensagem que tem evidência prática, que tem evidência de testemunhas, testemunhal. E aí ele vem lembrando, ele apareceu a Pedro e depois aos 12. E depois foi visto por mais de 500 irmãos uma só vez. E a grande maioria acredita que esse é o momento da ascensão dele, onde tinha uma galera assistindo aquele momento da ascensão dele. Mas não importa o local. Paulo aqui ele não está querendo ser preciso historicamente. Ele está querendo ser preciso através da evidência de que eles podem ter certeza na mensagem, porque essa mensagem também tem testemunhas que viram isso. Ele está dizendo, aí ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois ele apareceu a mais de 500, e olha o que ele diz, dos quais a maioria ainda vive. Vamos supor que isso fosse hoje. Todo mundo que está aqui, a gente viu Jesus sendo assunto aos céus. Pode ir lá procurar a Juliana e Paula lá. Vai lá em Rua Nova, pergunta ao Léo e Jane. Vai lá em Atafona, pergunta ao Léo e Rose lá. Vai lá em Marcos, vê se ele não ressuscitou. Ele estava lá, pergunta lá ele. É o que ele está querendo dizer aqui. E olha o que ele diz, porém alguns já dormem. Irmãos, aqui ele não está querendo dizer, que o estado intermediário entre a nossa morte e a volta de que a gente vai estar dormindo. Mas essa é uma maneira, como é que eu posso dizer, gentil, dele falar a respeito da morte, sabe? A morte já não tem mais aquele peso que antes tinha. Talvez muitos adultos ainda tenham, mas eu vou falar por mim enquanto criança, não mais hoje. Quanto medo da morte que eu tinha, irmãos. Meu Deus. Pensa numa criança com medo de morrer aí. Sabe, a morte me consumia a minha mente, eu enquanto criança.
Sabe, por ter a gente vivenciado na nossa infância isso de forma tão próxima da gente, a morte, experiências de perder pessoas, isso me consumia na minha infância. E conforme eu ia crescendo, para mim o maior medo da morte era que tudo acabasse. Sabe, o meu medo era não ter uma continuidade, sei lá, eu não sabia como é que seria, mas era não ter uma continuidade. Mas só que para nós cristãos, a morte já não é mais essa coisa assim pesada. Claro que dói. Vamos ser sinceros aqui, quem aqui ora para alguém que a gente ama morrer? Nosso telefone tocar aqui agora, ó, um parente seu faleceu. Quem é que vai começar a gargalhar, rir? Ninguém. A gente vai ficar triste, a gente vai se entristecer. Mas para o cristão, a morte tem cheiro de vida. Aleluia, glória a Deus. É isso. Para o cristão, a morte, ó, tem aroma de vida. O mesmo Paulo, porque o viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. Eu vivo Cristo, mas o morrer é lucro. Eu vou estar lá com o meu Senhor. E depois ele foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. E é muito importante relatar Tiago aqui, sabe por quê? Vocês lembram dos irmãos de Jesus, o que fazia com Jesus no ministério dele? Tá doido? Mãe, prende esse homem em casa que Jesus está doido. Ele está dizendo agora que ele é o filho do homem. Ele agora está se achando o Messias, o Salvador de Israel. E esse mesmo Tiago, é o Tiago que tem uma carta aqui, é o Tiago que se tornou o maior líder da igreja em Jerusalém, a igreja cristã lá no início em Jerusalém. Ele se tornou o principal líder daquela igreja, respeitadíssimo. E foi um encontro com quem? Com Cristo ressurreto. Ele viu que a mensagem de Cristo não era apenas uma filosofia vã, não era mais uma mensagem como tantos outros trouxeram antes de Cristo. Ele era a lei, os profetas vivos diante dele, a lei cumprida no seu menor ponto, até o seu tio, Jesus cumpriu a lei. E aí o 8, uma coisa importante, eu quero relembrar isso a vocês, tá? Acreditar na ressurreição de Cristo não implica apenas mais um pouquinho de conhecimento intelectual. Ele deve mudar toda a nossa vida. A maneira que... Vamos supor que a gente vai sair daqui agora, todo mundo, e vamos a uma lanchonete lanchar. Vamos imaginar que nós fôssemos lá. A gente deve sair daqui, ir até lá, sabendo que nós temos um Senhor. Que a gente sabe que tem um Cristo que está vivo, que caminha conosco. E que Ele é Deus em nós, Emanuel. Não vou esquecer nunca mais, Emanuel, o nome aí do nosso príncipezinho que está no nosso meio. É Deus em nós. Olha que responsabilidade. Vocês estão compreendendo que a gente apenas não porta uma pregação? A gente porta um testemunho. A gente porta uma vida. A gente porta a vida de Cristo nas nossas vidas. Já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Hoje a vida que eu vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Isso tem que ser os dias do cristão. Esse é o culto agradável, esse é o sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vocês lembram que eu tenho falado a vocês sobre o grande desafio que eu, como pastor, sinto? Não é trazer um novo evangelho, mas é trazer um entendimento bíblico do evangelho. É talvez apontar e ver o quão distante e quanta coisa está longe do evangelho. E a gente está caminhando para poder encerrar, irmãos, a exposição do dia de hoje. 8. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo falando dele, mas como por um nascido fora de tempo. Sabe o que significa esse nascido fora de tempo? Duas coisas. Nascido como que um prematuro ou um aborto. Esse nascido fora de tempo, Paulo pegou uma palavra injuriosa dos coríntios contra ele e trouxe para o entendimento espiritual. Sabe por quê? A tradição, a história diz que Paulo era um camarada de baixa estatura, a aparência dele, segundo os padrões do mundo, não é muito legal. E isso é uma coisa interessante para a gente refletir, tá, irmãos? Às vezes, muito cristão, a gente fica assim, o bonito e o feio, alto lá. O que é bonito e feio? A gente precisa compreender isso através da palavra de Deus. Sabe por quê? Alguém aí fora, maculado pelo pecado, pegou um padrão do que é bonito. E tudo que não se enquadra nesse padrão é feio. É assim que Deus nos enxerga? É assim que o Senhor olha a sua criação? E às vezes a gente olha uma pessoa que
Irmãos, ele é criado à imagem e semelhança do Senhor. Era o que os fariseus estavam fazendo com Paulo. Ele estava falando, Paulo, você é um aborto. Você não é um nascido fora de tempo, você é um aborto. Você é aquilo que foi abortado. Você é um projeto que talvez você nasceu antes da hora. E é o que Paulo está falando. Que ele foi visto por ele como um nascido fora de tempo. Ele estava recebendo uma injúria, mas olha o que Paulo fala no 9. Porque eu sou o menor dos apóstolos. E nem mesmo eu sou digno de ser chamado apóstolo. Sabe por quê? Eu persegui a igreja do Senhor. E naquela época, o apostolado de Paulo, vamos dizer assim, era a função máxima da igreja. Era a função máxima da igreja. Mas Paulo, ele não se movia por rótulos, ele não se movia por títulos. E ele reconhecia a sua depravação total. Ao mesmo tempo que ele reconhecia o tamanho do chamado, o tamanho do que o Senhor confiou a ele reconhecia aquilo que ele era. Ele sabia que ele não era digno de estar naquele chamado. Irmãos, queria falar isso para vocês. Nenhum de nós que aqui estamos, nós somos dignos da nossa salvação, tá? Nós fomos feitos dignos no sangue daquele que é digno de receber honra, glória, poder, majestade pelos séculos dos séculos. Amém? É isso. E é o que ele está falando. Ele falou que ele era um perseguidor da igreja de Deus, mas olha o que ele diz. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E sua graça que me foi concedida, ela não se tornou vã. E fica uma pergunta aqui pra gente. A graça que nos é concedida todos os dias pelo Senhor, ela tem se tornado vã nas nossas vidas, irmãos? O que nós estamos fazendo com aquilo tudo que o Senhor tem nos confiado? Dia após dia, mas ele diz pelo contrário, eu trabalhei muito mais do que todos eles. E Paulo aqui não está querendo dizer que ele era superior aos outros. O que ele está dizendo é que ele reconheceu a graça de servir. Ele reconheceu a graça de ir. Ele reconheceu que acreditar no Evangelho é ir. E foi o que ele fez, ele ia. E ele diz, todavia não eu. Ele falou, eu trabalhei muito mais do que todos eles, mas ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Sabe como é que Paulo enxergava a graça de Deus? Como se fosse um colaborador que estivesse ao lado dele. Não era só um Deus nele, mas era um Deus que estava caminhando com ele. Era um Deus que estava dirigindo os passos dele. Era um Deus que estava guardando ele. E é lindo da gente ver o final da segunda carta de Paulo a Timóteo. Que ele diz, Timóteo, todo mundo me abandonou. Fulano foi para a direita, fulano foi para a esquerda, fulano ficou para trás. Mas o Senhor esteve comigo até o último momento. Ele fechou a boca dos leões, Timóteo. Esse não me abandonou. E Paulo diz, portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e vocês creram. O que Paulo está dizendo é o seguinte, não importa se foi a Rose, se foi a Lala, a Jane, Hillary, Paula, Tia Marlene, enfim, quem foi, qualquer um de nós que pegou. O que importa é que o Evangelho foi pregado. E o que importa é que eles creram. Isso é um exemplo para a gente, tá, irmãos? A gente não depende do pastor para poder pregar o Evangelho, não. Pastor, apareceu uma situação aqui. Não, pregue, irmão, com toda ousadia. Você está capacitado, você é chamado. O Espírito Santo falou que ele te daria as palavras quando você não as soubesse. Ele te ensinaria ao que falar. E agora eu quero falar uma coisa com vocês. Paulo falou, o que eu também recebi, eu também entreguei. Sabe o que está acontecendo? A gente está esquecendo que nós quem somos os mordomos. E a gente está fazendo Deus de mordomo. É como se a gente estivesse chegando com uma lista todos os dias diante de Deus, eu tenho que fazer isso, 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 isso. Eu declaro isso, 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 isso. Irmãos, lembra que a gente viu aqui na palavra de Deus que todo ser humano é indesculpável diante dele? Todos comparecerão diante da presença dele? Apocalipse, isso não é invenção. 2 tribunais. Tribunal de Cristo e o tribunal do grande trono branco. O tribunal de Cristo entra quem? Os salvos. Aqueles que creram, aqueles que por graça foram capacitados a crer no Senhor. Tribunal de Cristo. E esse tribunal vai lidar com o quê? Perca ou ganho de recompensa. O famoso galardão que o Senhor não aprofundou. E quando Deus não aprofunda, a gente se cala. Quando Deus não fala, o crente se cala. Não precisa ficar tentando inventar aquilo que Deus não falou. E o tribunal do grande trono branco? Aqueles que não estão salvos. E sabe o que vai acontecer nesse tribunal? Ninguém abre a boca. É sentença. Ele vai estar posto como juiz.
Às vezes a gente fica assim, mas isso é duro. Duro. Isso é graça. Alguém aqui já morreu? Ou está todo mundo vivo aqui? Pode levantar a mão quem está vivo aqui, quem está respirando, o sangue está circulando. Isso é graça. Que isso é dureza? Isso é graça. Se nós estamos aqui vivos respirando, é porque há bondade, há uma possibilidade, há uma oportunidade, há um convite, há um chamado. Como que isso é duro? Nós estamos diante do próprio Deus. É um movimento que eu sempre gosto de fazer, a pregação, irmãos. É isso aqui, olha para lá. Para ali, esquece o pregador. Quem está falando à igreja é o Senhor, através da sua palavra, no poder do teu Santo Espírito. A minha voz, ela chega no ouvido de vocês, isso ela chega. Mas agora, transformar mente e coração, só o Espírito Santo. Aí é um relacionamento do cristão com Deus. É como o cristão interage com Deus. Irmãos, queria fazer algumas perguntas aqui. Vocês acham que nós estamos aqui nesse bairro à toa? Vocês acham que nós estamos em São João da Barra à toa? Nós estamos nessa nação aqui à toa? Vocês acham que Deus nos deu o dom da vida à toa? Vocês acham que nós estamos na família que nós estamos à toa? E família, quando eu falo, é a família segundo o nosso sangue, nossos pais, filhos. E a família segundo Cristo, que é a igreja. Nós não estamos aqui à toa não, irmãos. Eu queria falar uma frase para vocês de um pastor, ele é um pastor, um grande teólogo, Steve Lenson, que ele diz o seguinte: acreditar em Cristo é a maior decisão da vida. Conhecê-lo é a maior alegria da vida. E obedecê-lo é a maior sabedoria da vida. E a gente fica se perguntando, pastor, por que essa palavra é importante para mim? O que nós fazemos agora? Diante de tudo que Deus nos falou aqui hoje, quem que nós devemos ser? Ao que eu devo dedicar os meus dias? Por que essa palavra é importante da gente, irmãos? Nunca esqueçamos, porque ela é a palavra do nosso Deus, ela é a palavra do nosso Pai. A gente precisa compreender isso de uma vez por todas. Deus extrapola a Bíblia, tá? O nosso relacionamento não é com folhas e com tinta, e com corina e com fitilho. É com Deus que é vivo. É com Jesus que ressuscitou. Aqui é o caminho, aqui é a forma que Ele escolheu se revelar. Mas nós nos relacionamos com Ele como nós nos relacionamos uns com os outros. Mas Ele disse que deveria ser em espírito e em verdade. As nossas motivações e intenções devem ser sinceras diante do Senhor. Irmãos, eu sou completamente desejoso que através daqui o Senhor salve pessoas. Mas eu sou completamente desejoso que o Senhor nos preencha cada vez mais com sua palavra. Nós que estamos aqui. Sabe, para quando as pessoas chegarem, nós estejamos cheios do Evangelho, estejamos cheios do conhecimento e sabedoria de Cristo, que nós estejamos crescendo em graça e em estatura com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. O que nós fazemos? Anunciamos o Evangelho, irmãos, com a vida e com a boca. Essa história, prega o Evangelho, se Deus e palavras, não creiam nisso, tá? Isso é um ensino que o diabo trouxe no meio da igreja. Uma meia-verdade não existe. Seja o teu sim, sim, e seja o teu não, não. Não existe meia-verdade para o cristão. Não existe meia-verdade para o crente em Cristo. Pregue falando palavras também. Anuncie que há um Cristo. Não tenha vergonha. Lembra que a gente leu também aqui? Eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E eu queria terminar com vocês hoje essa exposição. Vocês podem abrir comigo em Mateus, por favor, capítulo 13? Queria falar uma coisa para vocês, queria repetir na verdade, e de verdade, tá, irmãos? Isso não é como fruto de uma vaidade, não. Mateus 13, versículo 44. E eu não falo isso como fruto de uma vaidade, de um ego, não. Irmãos, vocês aqui, nós aqui, estamos recebendo o Evangelho com profundidade. Pode crer nisso. A gente está aqui, de certa feita, juntamente a Cristo, para a glória dele. Nós estamos aqui como se estivéssemos num mini seminário teológico. Vocês podem ter certeza. A gente está aprendendo as doutrinas de Deus, as doutrinas bíblicas com profundidade. Se agarre a isso. Se agarre a isso como seu maior tesouro. Mas o que é a maturidade? O que é a sabedoria? É conhecimento posto em prática. O maduro não é aquele que tem mais idade. O maduro é aquele que pratica o conhecimento de Deus. É a partir daí que vem a maturidade cristã. Versículo 44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo,
que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Sabe o que está acontecendo aqui com esse homem? Ele achou esse tesouro por acaso. E quem éramos nós, vivendo a nossa vida. Mas eu acredito que teve algum momento que nós começamos a nos inclinar ao Senhor, que a gente já não queria mais o nosso modo de vida. O cristão, ele passa por isso no seu movimento de transformação. Senhor, eu já não quero mais isso. Essas coisas não mais me satisfazem. O que aconteceu? O Evangelho. Nós fomos achados pelo Evangelho. Né? E aqui nós encontramos esse tesouro. Na verdade, não fomos nós na nossa capacidade que o encontramos. Jesus colocou o Evangelho no nosso caminho. Jesus nos conduziu por esse caminho. E o que ele diz? Que ele, transbordante de alegria, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele compreendeu o que era o Evangelho de Jesus Cristo. E o segundo, o reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Esse já estava à procura. Um achou por acaso, mas esse já estava procurando. Quando encontrou uma pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou a pérola, Leozinho. Ele compreendeu que o Evangelho era tudo que ele tinha. Era o poder de Deus na vida dele. Que o Evangelho era algo maravilhoso e continua sendo algo maravilhoso. Irmãos, o que o Senhor quis nos falar através desse estudo, dessa pregação de hoje, da palavra de hoje, nós compreendemos o que é o Evangelho. Mas e agora? Tudo que a gente tem recebido, a gente também está entregando? A Bíblia nos diz no livro de Atos que é muito melhor dar do que... Vamos lá, é muito melhor o quê? Amém. O que nós estamos fazendo? A gente está repartindo as nossas quantias? Isso é bênção. A gente está dando de comer aquele que tem fome? É bênção. Está dando de beber aquele que tem sede? Isso é bênção. A gente está cobrindo aquele que sente frio? Isso é bênção. A gente está vestindo aquele que está nu? Isso é bênção. Mas quanto à eternidade? O Evangelho que nos foi confiado. Quero perguntar a vocês mais uma vez. Aliás, não perguntei, eu afirmei mais cedo. Pregação de evangelho é coisa de pastor apenas? Não. É coisa de quem? De cristão. Isso aí, de salvo. Ide. É para todos, não foi para alguns. O ide não foi chame os pastores, os líderes e manda eles pregar o evangelho. É para todos. E eu acho que a nossa oração ao Senhor, sabe? Hoje, é de pedir perdão a Ele se a gente tem negociado aquilo que Ele tem nos confiado, sabe? Se a gente não está repartindo como nós deveríamos estar repartindo. Isso é uma posição pessoal de cada um diante de Deus. E é um momento para a gente poder pedir forças a Ele, sabe? Para a gente não tirar isso do nosso foco, a gente não perder isso de vista, sabe? Inclusive vocês, Arthur, Leozinho, vocês com teus colegas de colégio, sabe? Essa responsabilidade é para todos nós. É para o ancião, é para o mais novinho, é para o homem, é para a mulher, enfim, é para todos. Sabe? Que a gente não deixe passar essa oportunidade. Amém, irmãos? Amém?